Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão no dia de hoje? Tá tudo legalzinho ou não? No episódio de hoje eu vim conversar com vocês sobre algo que me abriu muito a mente, porque através dessa noção sobre o agora e o presente, eu consegui desvencilhar sobre preocupações e sobre essa pressão de sempre pensar no passado. Eu já estive nas duas vertentes, pra ser sincera. Uma época da minha vida eu pensava muito sobre o passado, sobre as coisas que eu fiz, as pessoas, como eu lidei com as situações da minha vida e como certas partes do meu passado me deixavam nostálgica. Até o ponto que eu pensei, meu Deus, eu tenho 25 anos, nostálgica do quê, sabe? Tá sentindo falta do quê? Sendo que você nem viveu nenhum quarto direito da sua vida. Também já pensei muito sobre o futuro. Eu me vi até paralisada muitas vezes pelo futuro, por preocupações mesmo, medo do futuro, ansiedade mesmo diante daquilo que eu queria que viesse à tona na minha vida e que eu ficava me questionando os porquês de eu não estar ainda naquele futuro, ou com receio e medo de que aquele futuro não se concretizasse, uma inércia mesmo, tanto de pensar no passado quanto no futuro. Porque quando você para pensar mesmo e analisar as situações, tanto aquelas que já existiram, né, o passado em si, você percebe que ele existiu em algum ponto, mas que ele não existe mais. E que as situações e as pessoas e como você lidou com aquilo e, ai meu Deus, como você sofreu. E eu não quero me soar pejorativa, eu realmente entendo o sofrimento de um passado. As situações que podem ter te machucado e que fizeram você ser o que você é hoje. Uma pessoa com bagagens de um passado. Mas eu percebi que não adiantava eu olhar pro passado e desejar algumas partes do meu passado, ou odiar algumas partes do meu passado e ficar me questionando o porquê eu sofri o que eu sofri, porque pessoas fizeram isso comigo, porque eu não reagi de outra maneira, porque eu não fiz tal coisa que eu gostaria de ter feito há anos atrás, porque eu não escolhi certas coisas que eu hoje em dia paro e penso que seriam melhores pra mim. Porque primeiro você não tem a mesma mentalidade do que você tem hoje, né? Hoje você sabe de coisas que você não sabia e que você precisou aprender através dos erros, entre aspas, das coisas que você teve que lidar daquela maneira que você conhecia. E isso é um pouco frustrante, né? Você notar que as coisas que antes faziam sentido e estavam na sua vida hoje não estarem, muitas pessoas acabam lidando com esses fatos como algo muito ruim, como algo eu não tenho mais o que eu tinha, eu não tenho essa pessoa, eu perdi tempo de vida por não fazer tal coisa, por não ter tomado tal atitude. E aí você para e pensa, não existe mais aquilo, não existe. Não adianta ficar frustrado a ponto de se paralisar e ficar pensando sobre o passado, porque você não vai estar criando nada com isso. Você não vai estar criando um presente melhor, um futuro melhor, pensando no passado, querendo reviver o passado ou querer que fosse diferente algumas coisas do seu passado, que ele nem existe mais. Parece doloroso pensar assim, mas as coisas do passado, elas nos servem como algo para olhar para o seu presente e desejar e, enfim, projetar no seu futuro, algo que hoje faz sentido para você, as lições que você aprendeu, as situações que você não quer mais que aconteça, ou até se te traz uma nostalgia, trazer mais esse espírito de quem você era, trazer à tona talvez uma personalidade que você acabou escondendo pelas coisas que você passou. Eu entendo tudo isso e eu entendo o quanto o passado pode ser doloroso, mas você escolhe se ele faz parte da sua vida ou não, sabe? Se ele te define ou não, se ele mostra quem você é ou se ele mostra realmente quem você foi em uma parte da sua vida. E tá tudo bem, porque evoluir faz parte de ser humano. E o que eu fiz pra me libertar muito do passado é entender que eu não sou aquela pessoa mais, que tudo que ia acontecer no meu passado foi necessário pro meu aprendizado como pessoa, pra eu poder enxergar certas situações da minha vida. Todas as pessoas que passaram na minha vida foram importantes, necessárias. Nem tudo é sobre aquilo que a gente quer, mas tudo é necessário pra que a gente evolua mesmo. E aí você se liberta ao ponto que isso não te define mais, que você entende e fica em paz com o seu passado. Fica
ok, até porque ele não existe mais. Muita coisa que a gente vive, de repente, em um ano já mudou. Já não é mais a mesma casa, já não são mais as mesmas pessoas que a gente convive. E se a gente não lidar bem com isso, a gente não vai lidar bem com a vida. Até porque não dá pra gente se tornar aquilo que a gente quer ser com a gente lembrando o tempo todo quem a gente era. Então, é sempre olhar pro agora, pro presente. O que eu posso fazer agora, o que eu posso mudar agora, que aí as coisas se transformam, né? Que as coisas fazem muito mais sentido. Que aí você não fica nem pensando no passado e nem pensando no futuro, porque ambos não existem. E muitas pessoas ou se prendem a um passado ou se prendem a um futuro. E aí viver nessas circunstâncias, seja no passado ou no futuro, é amedrontador, porque você não toma nenhuma atitude e não vive o real presente, que é aquilo que vai fazer a diferença para sua vida. E, bom, falei um pouco de passado, agora eu vou falar um pouco sobre o futuro, que é algo, na minha opinião, pior ainda. Que acredito que pensar no passado é algo que te traz à tona coisas ruins, mas traz à tona também coisas boas. O que realmente aconteceu em alguma circunstância. Mas o futuro pega muito, né? Ele atrapalha muito pessoas. Porque se a gente usar a mentalidade pra pensar no futuro com preocupações, né? Preocupado, ansioso, estressado sobre o futuro, acaba que isso atrapalha demais o presente, a ponto de paralisar. Eu tenho uma grande experiência de que eu sabia o que eu queria na minha vida. Eu tinha noção do que eu queria realizar, do que eu precisava fazer. Não exatamente, mas assim, eu tinha noção que eu precisava agir sobre o meu agora para que eu modificasse o meu futuro, para que eu ficasse cada vez mais perto daquele futuro que eu imaginava. Só que eu não pensava exatamente dessa maneira calma. Porque quanto mais calmo você é, mais claro você pensa. Então, o fato de eu pensar de uma forma ansiosa e também por limitações e crenças, né, por um passado, acabava que eu pensava no meu futuro as piores hipóteses, assim. E não só as piores hipóteses, eu me paralisava mesmo, pelo medo, pelo julgamento, por tantas coisas que paralisam as pessoas ao pensar sobre o futuro, que os fazem ficar angustiados, os fazem ficar tristes e pensando negativamente sobre o próprio futuro. Quando a gente tem não só essa energia, como também esses pensamentos que geram esses sentimentos de que o futuro é aterrorizante, então esse futuro acaba nem existindo, nem a forma aterrorizante, porque quando a gente tá muito focado no futuro, a gente não consegue pensar com clareza e agir com clareza. A gente não consegue ter essa noção de forma racional, porque racionalmente nós sabemos, aquilo que é o meu futuro é baseado no que eu faço no meu presente. Mas se você pensa exageradamente no seu futuro e não consegue tomar atitudes sobre o seu futuro no presente, além de você viver o mesmo dia vários dias, você acaba vivendo muito no mental, né? Você não tem aquele futuro, não porque você não consegue, mas porque você tem medo dele, porque você tá vivendo através da sua mentalidade. Muitas pessoas que você pensa que são pessoas de sorte, entre aspas, porque eu não acredito muito em sorte. Pode ser que ela exista, mas eu acredito que pessoas que conseguem o que querem é porque elas têm clareza sobre o que elas querem e elas fazem o que elas querem acontecer. Eu acho que isso tem um pouco de audácia, porque tem que ter audácia na vida. Se você não for a pessoa que você deseja no presente, o seu futuro realmente talvez não seja aquilo que você imagina. E isso é muito ruim. Tanto pensar exageradamente no passado, quanto também no futuro. Porque ambos não existem. Eles não existem. Eles não existem. Tudo é uma construção do agora, porque só o agora existe. Só o que você faz agora que existe. Não existe um momento depois desse. Só vai existir no momento que ele for o momento do agora. Eu sei que parece papo de maluca, mas na verdade tô sendo extremamente racional aqui com vocês. Só existe o agora. Só existe o que você faz agora, com aquilo que você tem,
com a sua perspectiva de vida. Isso também é importante que vocês entendam. Uma vida abundante começa na sua perspectiva de que sua vida é bela, que sua vida faz sentido, que sua vida é boa. Porque problemas na vida e situações desafiadoras sempre todos nós vamos ter. Porque faz parte do crescimento, as adversidades, as situações que encontram a gente na vida. Entenda que tudo passa, a dor passa, o ciclo muda, nada é pra sempre. Tenham isso em mente, de que é necessário você ter uma mentalidade de que as coisas dão certo e agir de acordo com essa mentalidade, de que você tem que confiar naquilo que você está semeando pro mundo. Aquilo que você faz de diferente hoje pode e vai mudar o seu dia de amanhã. E não pensar que seu dia de amanhã vai ser ruim e não agir sobre o seu presente, porque aí sim realmente o seu futuro vai ser não necessariamente aquilo que você pensa de ruim sobre ele, mas não vai ser aquilo que você deseja, porque aquilo que você deseja amanhã você constrói no hoje, porque só o agora existe. Isso me trouxe uma paz tremenda de que só agora existe, porque se você pode fazer alguma coisa agora, que bom, faça agora, faça aquilo que você precisa fazer agora. Pensar demais gasta muita energia mental, gasta tempo de vida e realmente não traz um benefício a longo prazo, porque você não tá agindo sobre o seu pensamento. Você só tá pensando. E pensar demais, tanto no passado quanto no futuro, nas circunstâncias da vida e o que me fizeram, e o que eu vou ser, o que eu tenho que fazer amanhã. Se você foca nas coisas que você ainda tem que fazer, sobre as coisas que fizeram pra você, sobre a atitude que você teve em 1989, você não consegue focar no presente. Eu acho que nossas gerações estão cada vez mais desfocadas do presente. Isso atrapalha uma vida de qualidade, uma vida de bem-estar, né? Porque quando você tá pensando tanto no passado quanto no futuro, as duas coisas não existem. Então você não faz nada efetivo com o seu presente. Claro que existem situações na nossa vida específicas que vão mexer às vezes com o nosso emocional e que a gente vai pensar um pouco mais do que o necessário naquela situação, naquela coisa que mexeu com o nosso sentimental. Mas é importante a gente aprender a lidar com o nosso emocional para que ele não interfira naquilo que a gente faz. Eu posso me sentir triste e mesmo assim trabalhar. Eu posso me sentir angustiada e mesmo assim fazer o que eu falei que ia fazer naquele dia. Então, uma coisa independe da outra. E isso é importante que vocês entendam. Tanto para vocês conseguirem agir de forma mais tranquila no dia a dia de vocês, quanto também para vocês aprenderem também de que não é o fato de eu ter uma mentalidade de abundância, não é o fato de eu ter uma vida em que eu me veja feliz com a vida que eu tô construindo, que não exista ainda momentos sobre o passado ou sobre o futuro. E alguns lapsos, assim. Percebam que isso não o controla. Que você é maior do que esses pensamentos. E ao longo prazo, comece a modificar esses pensamentos. Ao passado, principalmente, a ficar em paz com ele. A lidar com ele como algo que foi e que não tem como mudá-lo. E certamente que bom que não tem como mudá-lo, porque você é o que é hoje devido também a muitas coisas que decorreram desse passado. E também o futuro, de também estar em paz com o futuro, porque você está fazendo no hoje, no presente, que é a única coisa que existe. E a partir do momento que você dá o devido valor ao agora, as coisas ficam muito mais leves. Porque aí é fazer o melhor que você pode fazer no momento presente, no que você pode fazer com o que você tem hoje, não pensando tanto assim a longo prazo. É importante sim planejar, tanto é que eu quero fazer um episódio sobre planejamento e organização, mas é importante focar no que você tem pra fazer agora, no que você pode fazer de melhor agora pra você, pra que realmente esse presente, esse agora, faça com que você chegue no seu futuro ideal, naquilo que você deseja pra você. Acho que a gente coloca muito valor no passado e principalmente no futuro, ou demais no futuro, e eles não têm tanto valor assim quanto o agora. Eles não têm tanto poder assim quanto nós damos mentalmente pra eles. O quanto a gente se preocupa, se estressa, anseia pelo futuro, mas de uma maneira negativa, como se a gente não tivesse o poder de escolha. Mas a gente sempre tem o poder de escolher sobre as coisas que a gente faz hoje, pra que a gente se aproxime da pessoa que a gente sonha em ser, pra que a gente se aproxime daquilo que faz sentido com o nosso ideal de futuro. E isso acalma muito a ansiedade, porque traz à tona de que é necessário sim fazer um trabalho, fazer aquilo que você precisa fazer para que chegue esse futuro na sua vida, mas que se preocupar
exageradamente com ele, pensar nos piores cenários e imaginar como vai ser esse futuro mirabolante na sua cabeça e os 1000 cenários possíveis, não é saudável e não faz sentido. Quando você para pra pensar, não faz sentido pensar e de uma maneira negativa sobre algo que nem existe. Sobre algo que nem existe. Não, me diz você, se tem alguns cenários que você imaginou na sua vida e nunca sequer aconteceram. E esse excesso de pensamento e essa angústia e essa tristeza invade nosso ser, invade nossa energia. Pense com calma e perceba que só existe o agora. Só existe o agora. E que bom que existe o agora. Que bom que a gente tem esse tempo do agora pra poder focar naquilo que faz sentido pra gente poder acreditar que se eu continuar aqui com aquilo que me coloca nesse futuro que eu desejo, o passado não vai me limitar e o futuro realmente vai ser de acordo com aquilo que eu estou fazendo para que ele seja. Você percebe que é racional? Eu não tô falando algo nada místico aqui. Eu tô falando algo racional. E as pessoas às vezes não usam essa racionalidade para lidar com a vida e acabam fixadas numa mentalidade de um futuro preocupante ou limitadas pelo passado, pelo aquilo que foram, como se elas estivessem presas a alguma coisa. Você não é pedra, bebê. Você pode fazer o que você quiser, a qualquer momento. Na verdade, a qualquer momento não. No momento do agora. No momento do agora, há a possibilidade de você fazer tudo o que você quer fazer. Então, não espere que seus sentimentos de fato mudem para que você haja sobre aquilo que você quer mudar na sua vida. Para você parar de pensar tanto assim no futuro ou ficar limitado ao passado. Porque no momento que você toma atitude no seu agora, com calma e concentração, de o que eu posso fazer agora, e tomar essa atitude, seus sentimentos eles vão mudar gradativamente, mas eles vão mudar. Eu não tô falando que o fato de você mudar sua mentalidade e não pensar tanto sobre o futuro e não se limitar ao passado vai fazer com que a sua vida esteja resolvida, mas através dessa mentalidade de lidar melhor com o seu futuro e passado, o seu agora com certeza vai ser bem mais produtivo, bem mais leve, bem mais real, porque é necessário paciência também, não só para você perceber que você não é a pessoa do seu passado, as coisas que aconteceram não estão acontecendo mais, você pode se curar delas, como o do futuro. Não vai ser assim o meu futuro, não vai ser um futuro angustiante, eu não tenho que sofrer no meu futuro, eu não quero mais me preocupar sobre coisas que nem sequer existem, elas não existem. Nós podemos tomar a escolha de estar mais conscientes através de muito mais clareza. É necessário você pensar sobre as coisas para pensar sobre aquilo que você quer se tornar. Só que quando você quer melhorar algo, quando você quer realmente mudar o seu presente, porque é só mudando o seu presente que você muda tanto até o seu passado, que você ressignifica, quanto o futuro, porque realmente você tá em construção, né, no presente. Mas você faz essa transição no momento que você percebe que você vai mudando e sendo efetivo nesse pensamento de construir no presente. Quando você começa a focar sua energia nessa construção, no presente, no agora. Não tem como você ser uma outra pessoa, agir de uma forma mais consciente, ter mais clareza sobre aquilo que você faz no agora, se você pensa sobre o passado, se você pensa só no futuro, se você pensa como poderia ter sido, se você pensa como vai ser, você não tá pensando como tá sendo agora, você não tá agindo como você gostaria de ser agora. Faça as coisas e tenha atitudes para com a sua vida de presença e amor. Tenha, porque isso modifica todo um estado de vida. Modifica a maneira como você vive os seus dias. Modifica o seu futuro. Eu preciso ser o que eu quero ser agora. E com certeza no futuro eu vou ser cada vez mais isso. Com certeza no futuro eu vou ter muito mais disso que eu estou plantando no agora. Como eu disse para vocês, é racional. Só que com tanta informação, com tanta comparação de vida de outras pessoas que hoje a internet fez com que a gente tenha acesso, parece que a gente não consegue respeitar nosso próprio processo de ser quem se é e de evolução mesmo, daquilo que a gente precisa fazer para se tornar cada vez mais aquilo que a gente quer para nossa vida. E é bom porque quando a gente foca também em nós mesmos, não existe comparação, não existe algo além do próprio crescimento. E aí fica muito mais simples não se preocupar com o futuro, porque você não tá olhando o agora de outras pessoas como o ideal do seu futuro. O ideal do seu futuro é a construção que você faz diariamente no agora. Então, há necessário mudança, principalmente se você pensa exageradamente no seu futuro ou no seu passado.
Porque o segredo do seu futuro, ele tá escondido através da sua rotina. E o que é a rotina? É o que você faz todos os dias. Então, foque a sua energia para aquilo que você quer que cresça na sua vida, para aquilo que você realmente quer se tornar. E faça isso no agora. Porque só o agora existe. Eu sei que parece clichê que eu tô falando isso muito, mas é pra fixar na sua cabeça que só esse momento existe. Esse momento que você tá me ouvindo agora, só esse momento existe. E eu tô feliz de estar compartilhando esse momento com você. E eu quero que você saiba que você pode realizar muitas coisas no seu agora. Realizar coisas magníficas e que vão mudar o seu futuro, mesmo que ele ainda não exista. Quanto mais você é algo, mais as coisas se transformam nesse algo. Quando você tem um ideal de como você quer viver e começa a agir no seu ideal, você se torna o seu ideal. As pessoas também têm muita pressa de se tornar o seu ideal, de conseguir o futuro almejado agora. Mas só de você entender que só o agora existe, isso já te poupa muito. Te poupa muito porque você percebe que não vale a pena. Não vale a pena você ficar sacrificando sua saúde mental, sua energia, que você poderia estar fazendo algo no agora, para pensar em cenários, em coisas que podem ou não podem, né? Na verdade, não podem. Se você agir de acordo com aquilo que você quer hoje, não tem como você se decepcionar no futuro agindo agora de acordo. Claro que tem coisas que fogem do nosso controle, mas a gente controla bastante coisa. A gente pode muito. Com isso, eu gostaria de dizer pra vocês que vocês podem muito. Então não fiquem se limitando pelo passado e nem com medo de um futuro. O futuro não existe ainda. Ele vai existir, mas isso depende muito do que você vai fazer no seu agora. Então, haja de acordo. Seja forte o suficiente para abrir mão do que não te serve mais e paciente o suficiente para esperar por aquilo que você merece. Vivendo no agora. Vivendo no que realmente faz sentido. Pegue esse tempo que você investe em pensamentos autodestrutivos e pensamentos sobre futuro que te preocupam e pensamentos sobre julgamento e olhando para o passado para investir essa energia naquilo que você pode fazer e realizar agora, para que você sinta melhor no seu trabalho, nos seus relacionamentos com você mesma. Cuide mais de você, cuide mais da sua essência, cuide mais da sua mentalidade. Você pode sim modificar muita coisa, mas é através do seu agora. Não é pensando no seu futuro, não é relembrando o seu passado que vai realmente modificar alguma coisa. Não vai. Pensa no agora. Reflita no agora. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: eu vou vencer, não imediatamente, mas definitivamente. A frase é muito sucinta, mas me soa como algo muito autoexplicativo sobre o sentido de se viver. Quando você quer algo, não queira algo imediatamente, queira definitivamente. E para isso é necessário uma construção, né? Se tornar aquilo. E por isso esse trabalho no agora. E por isso essa paz de viver no agora. E não ficar pensando tanto assim no futuro ou no passado, porque eles não te definem. O que te define é aquilo que você deseja fazer no agora. Por isso que é importante você perceber o que você quer ser. A energia que você investe, as coisas que você faz no seu dia a dia, aquilo que você deseja criar, que se torne real na sua vida. E não duvide, as coisas, elas vão começar a acontecer, elas estão acontecendo a todo momento. Nós temos muitas coisas que me admiram, mas uma das coisas que mais me admira é que nós temos a capacidade de ter o superpoder de, ao longo prazo, se fizermos todos os dias, nós chegamos a resultados extraordinários. Extraordinários. Então, eu quero que isso te traga uma paz, te traga a sensação de que tá tudo bem. Existe o agora. E que bom, né? Agora nesse momento do agora, eu vou me dedicar, eu vou fazer o meu melhor, o meu foco naquilo que eu desejo ver crescer na minha vida. E você vai ficar mais em paz, tanto com o seu passado quanto com o seu futuro. E eu pensei em algumas coisas práticas que podem fazer o seu dia a dia ficar mais leve e realmente você focar nesse presente, que é algo que a gente precisa trabalhar, uma prática mesmo, você perceber que não existe o futuro e o passado e que você precisa focar no presente, naquilo que você tem nesse momento do agora. E uma das práticas que eu gosto muito é de escrever, né, anotar as coisas, e geralmente são coisas que me deixam bem, né, coisas que me deixam feliz. Então, anote coisas, seja
grato pelo que você tem agora. Gratidão é algo muito importante para que a gente viva uma vida mais leve, para que a gente se sinta mais realizado naquilo que a gente faz no dia a dia, para que a gente sinta o poder de que pequenas coisas, que na verdade não são pequenas, são essenciais para o nosso desenvolvimento e também para nossa sensação de pertencimento no mundo. Coisas que geralmente as pessoas dão como banais, seja ver o céu e achar o céu bonito. Escreva, vai fazer diferença a longo prazo, assim como tudo faz. Outra coisa que eu gosto muito de fazer na prática para que eu foque no presente é fazer uma ação descompromissada. Tentar fazer algo ou fazer algo que realmente você gosta, né? Não precisa necessariamente ser algo novo, mas sem precisar necessariamente ficar bom. Porque nem toda prática precisa ser um treino e sim te fazer bem, sabe? A gente consegue trazer mais à tona o presente quando a gente para de lidar com o presente como algo que tem que trazer um resultado até de forma imediata. Tenta fazer algo sem a pressão de ter um resultado para você poder apreciar o presente. Outra coisa que me faz muito focar no presente, que com certeza outras pessoas já devem ter mencionado, que é tirar o corpo fora de casa. É fazer algum exercício físico, é você poder movimentar o seu corpo. Isso com certeza é a lei do momento presente. Porque quando você tá ali focado, principalmente usando o seu corpo, você percebe que não tem às vezes nem como pensar, né? Pensa na musculação. Quando você tá lá colocando um peso geralmente alto e você tá lá fazendo as suas repetições, você não tá pensando em mais nada, você só tá pensando em levantar aquele peso. E eu acho que é importante isso. A gente focar em atividades na prática, e por isso que eu trouxe essas 3, assim, que me veio, assim, pra que a gente perceba que existe o agora, e que o agora é a coisa mais importante. Então, aí, dicas de coisas pra vocês fazerem. Agora, vamos para o ponto alto da minha semana. Eu gostei desse quadro, vou deixar aqui pra vocês. O ponto alto da minha semana, eu tava falando na semana passada com vocês, que meu ponto baixo foi sobre o guarda-roupa, e olha como a vida dá voltas, né, meu querido? Um ponto alto da minha semana é que finalmente o meu guarda-roupa chegou. Não, vocês não estão entendendo. Eu tô muito feliz. Era o guarda-roupa que a gente tinha pedido, né? Então, assim, mais feliz ainda por ser o ideal que eu tinha gostado. Então, tô muito feliz. Agora só falta montar, literalmente, e, enfim, colocar as roupas lá dentro. Mas, assim, é o ponto alto da minha semana. Vocês não estão entendendo a minha felicidade de ter um guarda-roupa desmontado dentro da minha casa. Eu tô muito feliz. Espero que vocês não tenham apostado no bolão que ia demorar muito, né? Porque senão vocês perderam. Olha, o ponto baixo da minha semana foi descobrir que eu tô sem elastiquinho de cabelo. Mas quando eu falo sem, é assim, literalmente sem. E eu, sendo uma marombeira, né, de plantão, estou deveras triste, porque o meu gato Sushi, cara, ele tá amando brincar com elastiquinho de cabelo. E eu, como uma mãe que mima o seu filho, fico brincando com os meus elásticos de cabelo. E ele enfia em vários lugares, que até hoje eu não sei onde está, né, por isso que eu falo que eu tô sem elastiquinho de cabelo. E eu tinha comprado vários, preto, marrom, assim. E, cara, perdi todos. Eu literalmente perdi todos. Eu tô precisando de elastiquinho de cabelos novos. Eu vou comprar uma leva, 2, né? Uma pra realmente eu usar e outra pra brincar com ele. E esse é o ponto baixo que eu realmente tô sem. Eu nem sei onde está. Até eu achar, vai ser outros 500. E fora que eu vou ter que lavar, né? Porque tá cheio de pelo também. E se fez algum sentido tudo que eu disse até agora, avalie o podcast com 5 estrelas, ou as estrelas que você achar que ele merece. Também as minhas redes sociais. Tô no YouTube, Tainan Brandão, e também no Insta, TaiBrandier. E compartilhe esse episódio com alguém que você queira ver também pensando mais sobre o agora, para que a gente consiga estar cada vez mais leve, ter uma vida mais produtiva, com esse pensamento de viver no presente, porque também me ajuda a crescer cada vez mais o podcast, a entrar em paradas, né, no Spotify, que é algo que é uma meta minha e eu desejo muito que se cumpra. E espero que você tenha gostado de passar mais um tempinho da sua semana comigo. Eu agradeço muito as pessoas que ouvem. Até a próxima conversa, tá bom?